Olá pessoal, tudo tranquilo? Tudo bem? A gente vai agora, dando sequência ao estudo da bioenergética, falar um pouquinho de respiração aeróbia. Questão também bem batida dentro da prova da URGS. Normalmente ela alterna, processo de fotossíntese, de respiração aeróbia e os processos de fermentação. E aqui a gente vai ter que conhecer um pouquinho cada uma das etapas da respiração aeróbia, o local de ocorrência e os produtos de cada uma delas, tá bem? Então organiza o teu canto de estudos, organiza o teu material aí, pega a tua água, o teu mate, aquele ha-ha-ha, e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar de ficha. Quando a gente fala então da respiração aeróbia, uma das grandes diferenças em relação ao processo de fermentação é que aqui nós temos uma degradação completa de um composto orgânico. Ou seja, a gente vai conseguir retirar toda a energia presente nessa molécula. Tanto é que no final do processo a gente tem a grande liberação de energia e a gente tem produtos sem valor energético, como água e CO2, por exemplo. Tá? Então esse é um dos grandes diferenciais. Lembra que numa fermentação nós temos uma degradação incompleta. Aqui nós temos uma degradação completa. Por isso já destaca bem grande aí nas tuas anotações que uma respiração aeróbia é muito mais energética do que uma fermentação. Beleza? Esse processo de respiração aeróbia, por envolver reações de degradação, também é classificado como um processo catabólico e, como qualquer outro processo catabólico, nós temos a liberação de energia. Por isso, classificamos como reações exergônicas e exotérmicas. Tranquilo? E ao contrário dos processos de fermentação, a respiração aeróbia envolve reações dependentes de oxigênio. Nós temos reações de oxidação e que são dependentes do oxigênio para que aconteça. Então, se qualquer fator inibir a chegada de oxigênio nas tuas células, a gente sabe que a falta de oxigênio pode inibir esse processo de respiração aeróbia. Tudo bem? Bom, aí eu esquematizei aqui as 4 grandes etapas do processo de respiração aeróbia, aonde a primeira etapa é a glicólise, depois a gente vai ter a oxidação do piruvato, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Eu te garanto que com esse esqueminha que a gente vai construir aqui neste slide, tu já vai responder uma boa parte das questões ou vai eliminar ao menos muitas alternativas. Porque é super importante que tu conheça não só as etapas, mas os produtos de cada uma delas e o local de ocorrência. Então olha só, glicólise é a única etapa que acontece lá no citosol. Não acontece com a participação de nenhuma organela diretamente, tá? E essa etapa, ela é dita anaeróbia. Por quê? A gente tem reações aqui na glicólise que não são dependentes do oxigênio. Tanto é que essa glicólise, ela acontece também lá nos processos de fermentação. Então, tendo ou não oxigênio, a glicólise vai acontecer. O detalhe é que todas as outras etapas, oxidação de piruvato, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, essas etapas sim são dependentes de oxigênio. E elas, para acontecerem, a gente vai ter a participação de uma organela fundamental, que é a mitocôndria. Então, oxidação de piruvato, ciclo de Krebs e cadeia respiratória ocorrem no interior da mitocôndria. Só que não basta a gente saber que é na mitocôndria. Tem que saber em que local da mitocôndria. E aí eu te chamo a atenção que tanto a oxidação do piruvato quanto o ciclo de Krebs acontecem na região da matriz mitocondrial.
Na nossa imagem ali, a matriz mitocondrial é aquele espaço mais escuro, que está todo delimitado pela membrana interna da mitocôndria. E a cadeia respiratória, ela acontece nas cristas mitocondriais. Ou o termo que a prova da URGS vem usando é a membrana interna da mitocôndria. Por quê? Cristas, na verdade, são essas dobras internas que a gente tem ali nessa membrana da mitocôndria. E essas dobras são parte da membrana interna da organela. Então, pode aparecer crista mitocondrial, pode aparecer membrana interna, não faz diferença. E aí, de novo, reforço, até para jogar aqui no nosso esquema essa informação agora, oxidação do piruvato, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, para que aconteçam, a gente tem a participação do oxigênio. Então, são etapas aeróbias. A não chegada de oxigênio nas tuas células vai acabar inibindo essas três grandes etapas: oxidação de piruvato, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Mesmo que o oxigênio atue como um reagente apenas aqui na cadeia respiratória. Se não tiver oxigênio lá no interior da célula, lá no interior da mitocôndria, não acontece a oxidação do piruvato e do ciclo de Krebs também. Beleza? Tranquilo? Mas a gente precisa saber ainda os produtos de cada uma dessas etapas. Então te convido agora para a gente começar a falar um pouquinho disso. Iniciando lá pela glicólise. Na glicólise, que tu já conhece a partir da nossa aula de fermentação, na glicólise a gente quebra a molécula de glicose em duas moléculas de piruvato. Nessa quebra, nós temos a liberação de um saldo energético de 2 ATPs e temos a formação de duas moléculas de NADH. Então essa glicólise, que tu já conhece bem, como produtos dela, a gente tem os 2 ATPs, as duas moléculas de NADH. E lembra que essa etapa ela acontece a nível de citosol. A gente não tem a participação da mitocôndria. A partir daí, o piruvato vai para a etapa de oxidação, que vai acontecer lá na matriz mitocondrial e envolve reações dependentes de oxigênio. Por isso, é uma etapa aeróbia. O que vai acontecer nessa oxidação do piruvato? Olha o nosso esquema aqui do lado. O piruvato, ele vai sofrer uma descarboxilação. Vai perder carbono na forma de CO2 e a gente vai ter a formação de um aldeído acético. E este aldeído acético vai se ligar a uma coenzima A. Podemos lembrar do papel aqui da vitamina B5, que atua em metabolismo energético. Está ali ela, coenzima A. É um precursor para a gente produzir essa coenzima. E aí, a partir da transformação, né, desse aldeído com a união de coenzima A gente vai ter a perda de hidrogênios, então vamos ter a formação de moléculas de NADH e com isso a formação de um acetil-CoA ou acetil-coenzima A, tanto faz. Toda essa transformação é importante para que a gente possa então entrar lá no ciclo de Krebs, ou chamado também de ciclo do ácido cítrico. Beleza? Então aqui o piruvato foi transformado até acetil-CoA, pensando grosseiramente. Temos como produtos o CO2 e NADH. A partir daí esse acetil-CoA ele vai entrar no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs acontece também na matriz mitocondrial e também é uma etapa aeróbia. Esse ciclo de Krebs nós temos um conjunto de várias e várias reações que, pelo amor de Deus, não vale a pena tu te prender. O que é importante tu te prender são os produtos deste ciclo de Krebs. Para cada acetil-CoA que entrar nesse famoso ciclo de Krebs, a gente vai ter a liberação de 2 moléculas de CO2, de 3 moléculas de NADH, 1 molécula de GTP, que está ali em amarelinho, mas poderíamos aceitar tranquilamente ATP, e ainda 1 molécula de FADH2.
O FAD ele tem o mesmo papel do NAD, é transportar hidrogênios. Pega de alguém e leva para outra molécula. Tudo bem? Só que até agora, a gente só teve uma produção de ATP lá na glicólise e aqui no ciclo de Krebs. Um total de 4 ATPs até aqui, se a gente for fazer um somatório. E numa respiração aeróbia, a gente, a partir de uma molécula de glicose, consegue produzir, em média, 38 ATPs. Então está faltando muito ATP. E todo esse ATP que está faltando vai ser produzido na quarta e última etapa, que é a cadeia respiratória. Já faz uma observação bem grande aí no teu material, que cadeia respiratória é a etapa de maior produção de ATP. Dos 38 ATPs, 34 são produzidos aqui. Essa cadeia respiratória acontece lá nas cristas mitocondriais e ela também é uma etapa aeróbia. Aqui, gente, nós temos dois grandes eventos importantes de tu lembrar. Nós temos a cadeia transportadora de elétrons, que vai promover todo um desequilíbrio no interior da mitocôndria. E a partir de todo esse desequilíbrio osmótico que a cadeia transportadora de elétrons provoca, ela acaba desencadeando o segundo grande evento, que é a fosforilação oxidativa. Fosforilação oxidativa é onde nós temos realmente a produção de ATP. Então, pela cadeia transportadora de elétrons, nós temos a produção de água, onde o oxigênio, o O2, ele acaba recebendo hidrogênios e reagindo, formando água. E nós temos a fosforilação oxidativa, onde acontece a grande produção de ATP. Certo? Então, a gente discutiu aqui um pouquinho as principais etapas da respiração aeróbia, de uma forma clara e direta. Afinal de contas, a gente está no nosso curso de revisão, né? Então, de forma bem direta para essa prova da URGS, lembrem das etapas, dos produtos e o local de ocorrência de cada uma delas. Tá certo? Espero ter te ajudado a relembrar um pouquinho a respeito da respiração aeróbia. Qualquer dúvida, eu estou à tua disposição. Um ótimo estudo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!